Boa noite, pessoal. Beleza? Gravando esse vídeo assim para dar uma ilustração. Esse primeiro conteúdo que a gente vai ver aqui agora de geometria analítica é bem tranquilo, só fazer um parênteses, né? Eu deixei a observação lá porque semana que vem nós temos a nossa prova, tá? Então, galera, vocês vão entrar porque eu vou lançar a atividade e vocês vão estar fazendo online comigo, entendeu? Eu vou dar um tempinho para cada questão, né? Então eu vou dar a questão, vou dar um minutinho para vocês fazerem e me devolver ela. E vai ter que ser online, tá? Para garantir que vai ser feito individual, tá? Que cada um vai receber a sua questão individual, então eu preciso que todos estejam online, porque cada um vai receber a sua questão separada, né? Eu aguardo vocês na próxima segunda, às 19 horas, tá? Pra gente estar começando o trem junto. Vamos lá. Aqui eu dei um material para vocês aqui que eu achei aqui na internet, explicação sobre parte de geometria analítica. Inicialmente aqui, coisinha bem fácil, né? Primeiro um plano cartesiano, né? O plano cartesiano são esse eixo X que a gente tem e o eixo Y, né? O eixo X a gente diz que é o eixo das abscissas, tá? E o eixo Y é o eixo das ordenadas, tá? A gente precisa até para lembrar, para não esquecer, a bichicha, né? O eixo da bichicha e ali tem o eixo da ordenada, tá? E um ponto, né? Por exemplo, aqui tem um eixozinho, podia estar brincando aqui, tipo 1, 2, 3, vamos supor que esse ponto fosse o 4, na verdade, né? E aqui eu tivesse 1, 2, né? Então esse ponto aqui, ele seria o ponto 4, né? Na direção do X e 3. Então eu diria que o ponto P é o ponto 4, 3. Aqui na figura demonstrado de forma geral XP e XY, quer dizer, a coordenada do X do ponto P e a coordenada Y, que seria 4 e 3. Já o par ordenado sempre vem antes o X e depois o Y, né? Então, que a gente fala que o X do P ali, que no caso aqui seria, no meu exemplo, seria o 4, né? A abscissa do ponto P, o Y, que seria o 3, é a ordenada, né? E esse ponto 4, 3, a gente chama de coordenada do ponto, tá? E esse ponto a gente fala que é um par ordenado, tá certo? Uma explicaçãozinha simples aí disso aqui, né? Vindo mais embaixo aqui, algumas coisas, né, que a gente tem de observação. Primeiramente aqui, só para constar aqui, por exemplo, no eixo X, se eu pego o eixo X, pegar aquele mesmo ponto que eu falei lá, que era o 4, né? Tipo assim, se aqui fosse 1, 2, 3, aqui fosse o ponto 4. Se eu pegar essas coordenadas desse ponto, seria 4 para X e 0 para Y, já que Y é a altura, né? A altura dele aqui seria 0. Se eu estou aqui, por exemplo, eu teria altura 1, 2, 3, 4, por exemplo, né? Então aqui eu teria um ponto 4 e 0. Se aqui fosse 3, aqui seria 3 e 0. Se aqui fosse 2, né? Aqui no meu desenho eu fiz como sendo 4. Mas aí, qualquer ponto que tiver aqui é o que diz ali. Vai ser o K, esse K pode ser 1, 2, 3, 4, 5, qualquer número. E o Y é sempre 0. Qualquer ponto que tiver aqui em cima, né? O Y dele sempre vale 0. Uma observação que está aqui. Já em relação ao ponto B, como diz aqui, o ponto dele é KK, né? Porque aqui nós estamos falando de uma reta exclusiva, que é quando você tem um ângulo de 45 graus. Né? Aqui a gente tem um ângulo reto, que é 90, né? Ele é metade dele. Isso aqui, essa reta a gente fala que é a abscissa, é a bissetriz, aliás, que ela divide esse ângulo em dois ângulos iguais, ou seja, esse ângulo mede 45 e esse 45. Então, nesse caso aqui do desenho, se eu pegasse o 1, vai no 1, o 2 vai no 2, o 3 vai no 3, o 4 vai no 4. Então, sempre o ponto B vai ser ele com ele mesmo, né? No caso, se fosse o desenho que eu mostrei, que seria o 4 e 4. Né? O ponto C, que ele é um ponto que está aqui, né? Ele é 0 no X e, né, no caso, se fosse um ponto aqui, ele seria 0 e 1. Aqui 0 e 2, 0 e 3, 0 e 4, ou seja, a coordenada do X dele sempre vale 0. E o ponto já simétrico, a gente fala que é simétrico ele do lado de cá, né, seria dentro da mesma situação que aqui esse ângulo
teria os mesmos 45 graus cada ângulo desse, né? Então aqui, no caso, como aqui deu 4, aqui viria no menos 4, né? Tipo assim, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ele seria simétrico. Aqui a gente fala, né, quando você tem um plano cartesiano, a gente fala que esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante e esse aqui é o quarto quadrante, né? Então, quando você fala isso, isso aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares, que é 1 e 3. E essa aqui é a bissetriz dos quadrantes pares, 2 e 4, tá? Essa informação que tem aí para vocês, tá? Coisinha simples. Uma outra coisa aqui que fala em relação à simetria, né? Um ponto é simétrico ao outro, né? Simétrico seria uma ideia de oposto, né? Quase seria o que está numa situação contrária, né? Quando eu pego, por exemplo, um ponto P qualquer, né? Seguindo dentro daquela mesma linha que a gente estava ali, eu falo que o ponto A, né? Esse ponto A aqui, ele é simétrico ao ponto P em relação ao eixo ordenada, né? Se eu pegar o eixo da ordenada, ele está aqui. Se aqui mede 3, aqui vai medir menos 3. Então, ele é simétrico em relação a esse ponto, né? Ou seja, essa distância daqui até aqui é a mesma daqui até aqui. É por isso simétrico. No caso, eles teriam a mesma coordenada de x, só que a mesma coordenada de y, né? Que ela teria a mesma altura, só que a coordenada de x seria diferente, né? Deixa eu apagar isso aqui só para limpar a nossa visão aqui, né? Você teria... Deixa eu trocar a cor aqui. Tá bom. Né? O y aqui, que é a altura, seria o mesmo y tanto para esse quanto para esse. Só que o x, se aqui fosse 4, aqui seria menos 4, né? Seria o simétrico a ele. Aí eu falo que o B é simétrico a P, né? Já o B, ele é simétrico se você falar em relação à origem, né? Se eu pegar aqui, porque essa distância daqui é a mesma aqui. Então, eu digo que eles são simétricos em relação à origem. Nesse caso, o simétrico em relação à origem, aqui o x e o y são positivos, aqui seria menos x menos y. Ou seja, se aqui for 4, aqui é menos 4 para o x. Se aqui for 2 na altura, aqui vai ser menos 2 no y, tá certo? E já o ponto C, ele seria simétrico em relação ao eixo da ordenada. Vou trocar a cor aqui só para a gente... Né, seria em relação à ordenada, ele seria simétrico assim, né? Eles estão aqui, né? Tá no ponto simétrico, ele teria a mesma coordenada de x, por isso que o x aqui é igual, e o valor do y seria um sinal trocado. Se aqui é mais y, aqui seria menos y, tá certo? Então tá aí, são esses 3 tópicos que são abordados, né? Aí tem uns exercícios aí para vocês fazerem, exercício bem fácil assim. Tá, eu queria que vocês, ao final da aula, né, lá pro lado de 10 horas, tirar essa foto do que vocês conseguiram. Eu vou dar 2 pontinhos aí, tá? Eu sei que talvez não dê tempo de fazer tudo, mas vocês tirem foto aí e anexa, né? Tem um lugar de anexar aí, vocês anexam o trabalhinho lá, o que vocês conseguirem fazer, tá certo? Por exemplo, aqui ele pediu para, dadas as coordenadas do ponto A, B, C, D, botar aqui no eixo cartesiano, né? Tipo o A aqui, menos 3. E aqui eu chamando a origem do plano cartesiano. Se eu falar o menos 3, então eu vou andar para cá. 1, 2, 3. O menos 3 está aqui. E o 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então seria esse ponto aqui. Então aqui estaria o ponto A, não é isso? E seguindo a mesma ideia, você vai marcar os outros pontos. O B. Onde estaria esse ponto B, né? A marca de amarelo aqui, o B. O B é 0 e 2, não é isso? Então é 0 no x e 2 no y. Então o ponto B estaria aqui. E aí você vai seguir essa lógica e fazendo. E já aqui na questão número 2, ele quer o contrário, né? Ele já te deu o ponto e ele quer que você dê a coordenada, né? Tipo assim, aqui está a origem, né? Do ponto, por exemplo, o ponto A, sendo 1, 2, 3, negativo. Então é menos 3 no y e 1,
2, menos 2 no x, né? Então seria menos 2 e menos 3, né? Sempre x e y, tá? Um par sempre x e y. E aí abaixo vem outros exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandam aí que eu gravo um videozinho explicando para vocês. Falou, galera!